Olá, alunos queridos. Vamos dar continuidade a configurações do mundo no século XX, na aula de hoje, abordando a segunda revolução industrial, o nacionalismo e o imperialismo, com foco principalmente no imperialismo. A segunda revolução industrial foi uma sequência daquele processo iniciado lá na Inglaterra por volta de 1750. Aí, com o avanço do tempo, os próprios meios que a Revolução Industrial desenvolveram serviram para desenvolver a Revolução Industrial. Então, lá por volta de 1850, o contexto permitiu que surgisse de dentro da Revolução uma segunda Revolução Industrial. E aí nós temos alguns fatores que vão acelerar e marcar esta mudança, que vão ser a característica dessa mudança. Por exemplo, o uso do aço. Até então, o ferro era o mais utilizado. Contudo, o ferro tinha um problema, que ele era extremamente duro e por isso ele quebrava com facilidade. O aço não. O aço, ele logo demonstrou ser muito mais resistente que o ferro. E aí a sua segunda vantagem é que ele era também bem mais leve. E ele passou a ser empregado em quase tudo na Revolução Industrial. Ferramentas, máquinas, nas ferrovias, na própria construção civil, e mais tarde no próprio uso dos armamentos, né? Então o ferro vai ser uma das o aço vai ser uma das características da segunda revolução industrial. Outro aspecto fundamental vai ser a fonte de energia. Nós tínhamos até então, na primeira revolução industrial, como a energia predominante, a energia a vapor. Só que a energia a vapor, ela tinha lá as suas dificuldades, porque ela precisava de um maquinário grande para produzir o vapor, né, a caldeira, e ela precisava de um grande estoque de suprimento, que era o carvão. Agora, com as novas tecnologias e implementando este processo de mudança, vai ser sistematicamente substituído o uso da energia a vapor pelo uso da energia a combustão. E aí o combustível predominante vai ser uma novidade, que é o uso do petróleo, óleo diesel e gasolina, os derivados do petróleo. Então, utilizar máquinas a combustão vai ter aí duas grandes vantagens, né? A potência também, é claro, mas duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que o tamanho do motor que gera a energia, ele vai reduzir, vai substituir aquelas grandes máquinas, as caldeiras, né, vão ser substituídas por motores menores. E a segunda vantagem é o estoque de combustível. A grande quantidade de carvão antes necessária agora vai ser substituído pelo óleo diesel, que vai ser mais fácil de armazenar e a quantidade vai ter uma produção maior. Então, associando essas duas mudanças, o aço e a fonte de energia, e essas duas mudanças reverberando, tendo repercussão em todas as outras, nós vamos ter uma segunda revolução industrial. E isso vai se espalhar em todos os outros processos. Nós vamos ter aqui em seguidinha, observem só o poder de algumas mudanças, permitindo um conjunto de outros fatores fazerem brotar outras mudanças. Nós vamos ter em seguidinha aqui o uso do telefone, e nós vamos ter em seguidinha aí também o uso do automóvel. E aí, na sequência, mais extraordinário ainda, tudo isso vai ser sendo empregado e vai ampliar a produção, vai acelerar a produção, tudo isso vai ser empregado e vai ampliar o comércio e acelerar os transportes. Então, se firma a segunda revolução industrial. E aí, para fechar isso com chave de ouro, logo em seguida nós temos, com a invenção do automóvel,
por Carl Benz e depois o seu concorrente, né, o Daimler, nós vamos ter na sequência o Henry Ford dando origem aí para a linha de produção fordista. Mas indo para o passo seguinte, para a gente não se deter muito aqui na segunda revolução, nesse mesmo processo, final do século XIX, Alemanha e Itália vão se constituir enquanto Estado-nação. Vão viver seus processos de unificação, vão passar alguns períodos de guerras e revoltas internas e guerras externas, mas vão conseguir formar o seu Estado-nação. No mesmo momento em que o espírito do nacionalismo está sendo potencializado, o incentivo a valorizar os traços culturais, a valorizar o idioma, a valorizar fatores que fazem as pessoas se sentirem pertencentes àquela nação. Isso vai sendo levado ao extremo, e este aspecto de nacionalismo, associado com a segunda revolução industrial e com a competição que a segunda revolução industrial vai proporcionar, vai nos levar para o passo seguinte, vai se articular com o imperialismo. O imperialismo, ele é decorrente direto, uma consequência direta da segunda revolução, porque a segunda revolução vai exigir mais matéria-prima e mais mercado. O que as nações vão fazer? Os empresários, as grandes indústrias, agora o capitalismo num estado monopolista, vão representar o Estado-nação vai representar os seus empreendedores, a sua burguesia nacional, e vai avançar sobre o espaço exterior, ou seja, vai avançar sobre o território de outras potências. Aí a ideia que se constitui é a seguinte: uma potência poderosa, um grande país, um país rico, desenvolvido, industrializado, avança sobre os territórios de países menos desenvolvidos. E aí a política imperialista vai ser uma política de dominação territorial, cultural, econômica e política desta nação mais poderosa sobre territórios mais fracos, com um objetivo muito claro. Primeiro objetivo central aqui, busca de matéria-prima. Segundo objetivo central aqui, busca de mercado consumidor. Terceiro objetivo central aqui, busca de fontes de energia. Quarto objetivo importante aqui, novos espaços para investir capital. Com estes motivos, as grandes potências avançam sobre os territórios menos desenvolvidos. E aí nós temos o espaço que vai dominar a Europa, os Estados Unidos e mais tarde o Japão. E o espaço que vai ser dominado: África, Ásia, Oceania, América Latina. Então, este processo imperialista vai fazer as potências poderosas e ricas ganharem mais, se tornarem mais poderosas. E os territórios fracos, atrasados, ainda não industrializados, se tornarem mais atrasados e mais dependentes. Esse processo vai ter como consequência um grande atraso para os territórios dominados, uma devastação cultural, uma devastação econômica, uma devastação socioambiental nos territórios dominados. E nos territórios que dominam, um grande desenvolvimento, uma bela época, um momento de muita riqueza e evidente. Esta corrida vai levar a um processo de que cada potência industrializada começa a se armar cada vez mais. Ou seja, uma corrida armamentista está nascendo no final do século XIX. Tem que destacar aqui ainda uma distinção no imperialismo dos Estados Unidos, né, que vai ser a doutrina Monroe, ou seja, América para os americanos. E outro traço importante aqui no imperialismo, que precisa ser destacado, a Conferência de Berlim, né? Depois a gente vai estudar um texto específico sobre a Conferência de Berlim, que é a partilha da África. Como é
que a África vai ser dividida pelas potências europeias. Nós vamos ter aí tipos distintos de colônia. Colônia de enraizamento, a potência coloca lá os seus cidadãos seus a ocuparem território, colônias de enquadramento, que é o domínio político específico, e protetorado, onde a grande potência domina pela força, dizendo que dá liberdade, mas que protege essa liberdade. Ok? Na próxima aula a gente avança um pouquinho sobre como se justifica o imperialismo. Abraço, estou disponível para qualquer dúvida.